Olá, bem-vindos ao nosso canal e vamos hoje dar sequência às respostas de algumas perguntas deixadas aqui por muitos de vocês, bem interessantes, do vídeo da semana passada sobre sonhos, sobre incorporação. As pessoas têm dúvida. Eu vou começar com esse assunto aqui da incorporação, que foi João Paulo Siqueira Silva. Todos os médiuns são de incorporação? Eu passo a palavra agora para Tiago. Então, João Paulo, todos os médiuns têm um processo de incorporação, sim, mas lembrando que existem três tipos de incorporação: consciente, semiconsciente e inconsciente. O consciente é aquele processo de intuição, é aquele processo que vem uma voz na sua cabeça e você é direcionado. Então a gente precisa separar incorporação de manifestação, né? Porque toda vez que a gente fala incorporação, já vem logo ali a manifestação ali do orixá, do guia espiritual, de algum ente, inclusive, que já está desencarnado. Então a gente precisa separar um pouquinho. Incorporação, ela pode ser desses três tipos, né, de uma forma bem breve aqui para vocês: consciente, semiconsciente e inconsciente. E no consciente é o processo da intuição, então você não precisa estar manifestado, é o processo intuitivo. O mentor espiritual está ali do seu lado e ali você está muitas vezes falando, né, dando discursos, ensinamentos por meio dessa energia, por meio dessa frequência dos mentores, sem ter a necessidade da manifestação. Então, de forma bem breve aqui, diante dessas perguntas dinâmicas, que a gente está aqui fazendo essas interlocuções aqui com vocês, é dessa forma aí para você estudar. E eu aconselho que vocês, que você busquem, e as pessoas interessadas mais nesse campo de incorporação, busquem livros, né? Existem livros que falam justamente sobre os processos de incorporação e os tipos de incorporações. Quiçá também os tipos de mediunidade, que aí já é muito mais profundo também, né? Inclusive no nosso canal aqui do Águas tem algumas aulas da uma universidade falando dos tipos de incorporação. Lembrando que todos nós somos médiuns, porque nós somos espíritos em experiência no corpo humano, né? E dentro dessa experiência nós todos temos essa comunicação. Por isso que é importante o estudo. Então vamos para a próxima pergunta, né, que o pessoal me enviou. Olha, Jaqueline Freitas, antes da pandemia tive um sonho onde extraterrestres se comunicavam comigo. Isso pode ser possível ou foi só um sonho? Ultimamente tenho tido insônia, ando muito agitada. Lembrando que os sonhos são comunicações. Quando nós estamos dormindo, né, na quarta dimensão, nosso espírito ele volta para a nossa morada, e nossa morada eterna, como falam, é o nosso espírito. Na verdade, o sonho ou o pesadelo, quando a gente tem pesadelos ou sonhos, são desdobramentos do espírito em experiências. Então, possivelmente, dentro dessa linhagem que você falou, extraterrestre, nós, quando dormimos e vamos para a quarta dimensão, nós encontramos ou parentes, muitas vezes desencarnados, ou pessoas de vidas passadas, nossos mestres. Vamos para bibliotecas espirituais e, com certeza, como nós estamos no universo infinitamente com tantas raças de extraterrestres, nós possivelmente podemos ter contato com todos eles. Lembrando ainda que os sonhos, nosso espírito é quem faz esse desdobramento, como eu falei. Quando a gente passa o dia todo, né? Freud e Jung aqui estudavam muito sonhos. Freud dizia que o sonho é uma manifestação, né, dos nossos desejos. E Jung vai para o inconsciente coletivo. Então, muitas vezes, os nossos sonhos não são nossos. São coisas que nós pegamos da atmosfera, do inconsciente coletivo, do que outras pessoas nesse momento estão vibrando. Por isso que muita gente que está sonhando com água, porque água são emoções, são limpezas, e nesse momento aqui que o planeta Terra está passando, muitas emoções estão sendo colocadas no inconsciente coletivo. Mas observe bem, eu sempre gosto de deixar um caderno, um papel, uma caneta, para quando você acordar, você escrever seu sonho, porque muitas vezes os sonhos eles continuam no dia seguinte ou na semana seguinte, são respostas do nosso espírito. Muitas vezes a gente tem pesadelo e a limpeza, é expurgando, porque quando a gente não limpa de forma do autoconhecimento, de busca, o nosso espírito ele vai expurgar por meio de pesadelo. Então, às vezes a pessoa diz, tive um pesadelo, é ruim? Não, depende. Depende, se foi uma limpeza, você percebe que no início tem um pesadelo e depois que passa o pesadelo vem uma fase boa do sonho. Então o sonho é um grande portal,
é um grande oráculo que o nosso espírito faz para comunicação e para deixar na memória. Por isso que é importante a gente lembrar do sonho. Lembrando sempre, quando eu falo de dimensões, nesse livro aqui que eu escrevi recentemente, O Poder do Arcanjo Miguel, eu abordo as dimensões, terceira dimensão, quarta dimensão e quinta dimensão, tão falada essa quinta dimensão, né? Dessa multiverso, dessas camadas mais profundas da nossa mente que a gente precisa realmente estudar e conhecer para desenvolver esse lado. Agora vamos para Jane Moura. Minha filha é médium, já teve muitas dores de cabeça, mas já passou. Mas uma coceira na palma da mão esquerda incessante. O que poderia ser? Muitas pessoas têm colocado, não só a Jane, coceiras, muitas coceiras. Eu vou passar para a Tiago essa pergunta. Então, essas coceiras, na realidade, são ativações da nossa corrente sanguínea, né? Todos nós estamos passando por calibragens, principalmente nessa época agora de pandemia, distanciamento social, em que as conexões, né, como o Fábio falou na pergunta anterior, o inconsciente coletivo está muito denso, diante dos medos, diante das angústias, frustrações, e esses pesadelos estão muito fortes, né? Vindo aí é como se fosse uma nuvem densa, né? Que ela baixa, né? E fica aqui, quem estiver invigilante vai captando todos esses sistemas desse inconsciente coletivo, né? Diante da manifestação mediúnica. Então essas coceiras, na realidade, são calibrações que estão sendo feitas, né? Principalmente quando a gente dorme. Então quando a gente dorme, os seres, né? Os seres espirituais e também os interplanetários vêm também ao nosso auxílio para limpar esse campo energético, para filtrar essa limalha, né, tão densa que está nos corrompendo e prejudicando essa comunicação com o divino, né? Quem acredita e estuda os centros energéticos, os chakras, né? Então, assim, sabe que o nosso coronário, né? Aqui o nosso coronário e o nosso frontal auxiliam bastante nessa comunicação com o divino, com o nosso eu superior. Então, esse formigamento, não sei se vocês já tiveram uma percepção de quando vocês estão assim um pouco mais sedentários, quando começam a caminhar, né, fazer algum tipo de atividade física, e aí começa a dar uma coceira naquele local em que há uma maior circulação sanguínea. Então isso daí é o quê? De forma obviamente metafórica, né, ali, comparativa, mas é muito importante que vocês percebam que isso daí, a coceira, é um processo de ativação naquele ponto energético que você estava precisando. Porque ao longo do nosso corpo nós temos 88 mil chakras, né? Microchakras, né? Pontos energéticos. Então, pontos energéticos, quer seja na mão, quer seja na perna, estão sendo ativados. Então, assim, percebam que a mão também na nossa mão existem vários pontos importantíssimos, né? Quem é reikiano, quem trabalha aí com o direcionamento, né, de energia, sabe muito bem o que eu estou falando. Os nossos pés, existem muitas mensagens também que às vezes dizem que os pés estão formigando, né? E uma coceira, esse formigamento dá uma sensação de coceira. Então, na realidade, é justamente esse calibre energético, essa ativação da sua corrente sanguínea e, consequentemente, vindo também do seu espírito, tá? Assim como também muitas mensagens aqui dos zumbidos, né, no ouvido, Sim. já foi falado aqui também, que é como se fosse uma antena, né? É a nossa ligação com nossas mônadas, né, com nossos fractais. Então tudo isso está acontecendo agora, como estamos numa escala de ascensão para a quinta dimensão, então muita coisa que a gente não tinha, não percebia, agora vai se manifestar de forma mais ostensiva, principalmente nas pessoas que estão mais sensíveis a esse despertar. A pessoa diz aqui, Magda Azevedo e a Dijane Rocha, elas falam assim, estou vendo os vídeos dos tratamentos espirituais depois, às vezes a pessoa não pode estar, né? Os tratamentos do Pai Damião das quartas-feiras, às 20 horas aqui no nosso canal. Ela pergunta se pode ser feito assim mesmo. Sim, pode ser feito, é só você se conectar, como nós falamos, é um tratamento espiritual e o ponto espiritual desse tratamento, ele vai estar sempre na atuação, seja o dia que você for, ao vivo ou no dia seguinte. Então faça, coloca a sua água, tudo do jeito que é mostrado lá, faz sua conexão que vai funcionar tranquilamente. Carlos Coelho, primeira pergunta do Livro dos Espíritos e a resposta. Ele fala sobre
as previsões apocalípticas, que muitos canais, muitas pessoas têm falado sobre apocalipse, sobre fim de mundo. Aí ele coloca: eu não sei o porquê de tanta preocupação e de previsões e blá blá blá. Viva o que tem para viver, o que já é muito. Então ele faz uma reflexão aqui sobre o viver o momento presente, né? E ele faz uma menção aqui o livro dos Espíritos, inclusive o livro dos Espíritos, na pergunta 20, ele fala que nós podemos acessar também o passado e o futuro. Nós estamos vivendo numa tridimensionalidade, onde a linha do tempo, passado, presente e futuro, é muito mais difícil de observar. Mas quando nós enxergamos a multidimensionalidade, observamos melhor os mundos paralelos, como temos falado aqui no nosso canal. Então é mais ou menos nesse sentido aí que Allan Kardec já explicava lá na resposta da pergunta número 20 do Livro dos Espíritos, nesse sentido que muitas comunicações vêm dos espíritos, inclusive essas possibilidades aí de catástrofes que muitas pessoas têm sonhado, têm ativado. Existem algumas pessoas que realmente conseguem com sonhos proféticos, né? Previsões, isso tudo existe, mas a gente deve o quê? Fazer um filtro realmente nessas teorias, às vezes de conspiração, que fala que o mundo vai acabar em 20 de junho agora, que vai acabar em outros tempos. Sempre teve essa discussão do fim do mundo, e nós seres humanos parece que temos uma coisa, nos nutrimos, né, da miséria, da coisa que vai acabar, das enchentes, e muitas vezes sonhar com tsunamis, como muitas pessoas têm colocado aqui, sonhar com inundações, pode ser uma limpeza mesmo no inconsciente coletivo das emoções. Então tudo precisa ser ponderado, precisa ser analisado, e sempre respeitando o ponto de vista dos outros, não é? Um pouco mais também essa questão do que é 3D, o que é estar na 3D. Você estava até comentando antes comigo, né? O que Pai Damião vinha passando para você. E é muito importante assim a gente observar que várias mensagens vêm colocando aí o convite, né? Vamos expandir a nossa consciência, vamos acessar a quinta dimensão. Mas assim, é muito importante verificar como está o nosso discurso, como está o nosso dia a dia. Pai Damião, ele chama sempre a atenção que enquanto nós estivermos com discursos de intolerância, né? E essa intolerância vem da intolerância religiosa, então preocupado qual é o caminho que o outro está utilizando para acessar o eu divino, né? Para acessar Deus diante de manifestações diversificadas. Então, enquanto a gente tiver nessa caixinha, ele chama a tridimensionalidade como se fosse uma gaiola que nós estamos, mas que a porta está aberta. Então, porventura, né, essas intolerâncias, essa falta de respeito alheio, né, essa ausência de empatia. Então, veja que ultimamente tem muitas notícias de violência, de intolerância, inclusive por conta de orientação sexual. Então, ainda as pessoas estão preocupadas com o que o outro faz na sua intimidade. Então veja que é coisa muito rasa. Existem coisas muito mais profundas a serem diligenciadas em prol do planeta do que verificar se o outro se relaciona com Y ou com Z. Não é? Então, assim, isso daí faz parte de um embaraço. Parece que é uma nuvem que se apodera da nossa mente, que a gente fica o quê? Famílias são dilaceradas por divergências políticas, ou seja, os pontos de vista não são respeitados. Então, processos de intolerância ainda colocam a gente enraizados na tridimensionalidade, violências domésticas cada vez mais em um índice, né, elevado, violências com crianças. Então, isso tudo, diante desse desrespeito do outro ser humano, que também sou eu, né? Então, quando a gente entende um pouco da unicidade, então, o que o outro sofre, eu também sinto também as consequências, porque é a lei do equilíbrio, da manifestação do universo. Então não tem como a gente não sentir o que o outro também está reverberando de forma negativa. Então é muito importante que a gente verifique. Primeiramente a gente busque o conhecimento de si, né? Esse autoconhecimento. Porque às vezes a gente fica apontando, o outro precisa ser menos intolerante, o outro precisa fazer isso. E você, como está o seu discurso? Porque é muito importante. O outro é o espelho, né? O outro é o espelho, porque às vezes o que eu aponto no outro é aquilo que está em quietude dentro de mim, né? Então as minhas críticas lançadas ao outro, na realidade, podem ser ressignificadas como momentos também de estender a mão, né? Estender a mão. Eu sempre gosto de falar, né, que a espiritualidade sempre nos traz esse exemplo de que é aquela pessoa que está no semáforo, né?
ali limpando o seu para-brisa, pedindo ali esmola, e aí às vezes você, de forma sem perceber, né, fala assim, olha, é tão bom de fazer uma faxina, tão bom de fazer aí um trabalho, né, com um pedreiro, com alguma outra questão aí que possa ser diligenciada, mas será que você daria oportunidade para que a outra pessoa fosse fazer a faxina na sua casa? Será que você abriria a sua casa para que o outro fizesse algum serviço de construção, de pedreiro dentro da sua casa? Então é muito importante que a gente pense dentro desses discursos que estamos implantando sobre essa tridimensionalidade que nos aprisiona cada vez mais. É se falado também no mundo da regeneração. Então vamos regenerar os nossos formatos de falas, alinhando com o que a gente age também. Então falar do mesmo jeito que age. Isso daí é muito importante para que a gente vá acessando cada vez mais picos, né, de consciência de quinta dimensão. Isso daí é um exercício diário, né, e é um desafio para todos nós. Vamos lá, todo mundo junto. Ana Cristina Nóbrega, de algum tempo para cá sinto-me estranha, muito irritada, muito obcecada, pensando na vida, sinto irritação constante, não me sinto nada bem, mas absorvo muitas energias de outras pessoas. E outras pessoas também dizendo até que estão pensando em suicídio, se isso é fruto desse momento que estamos vivendo. E nós temos, inclusive, Tiago já escreveu um livro aqui, Divino Aterramento. Esse livro aqui que está disponível no Clube de Autores, tá? Vocês podem entrar no site www.clubedeautores.com.br e vocês colocam lá Divino Aterramento. Ou então no site, nosso ou site no tem, nosso já site tem um link também, lá, você já clica e já no Água Jaruanda, no site www.aguajaruanda.org.br, e aí você vai ter acesso a esse livro, né, que é uma ferramenta que foi passada pelos seres de Orion diante dessas diretrizes, diante do autoconhecimento. E aqui no livro, inclusive, ele menciona que a gente faça uma semana de limpeza da consciência, né? O primeiro dia começa no não julgar, então você passar o dia inteiro não julgando, depois um dia inteiro só agradecendo e assim sucessivamente. Tem exercícios fantásticos durante uma semana. Além de um convite a assumirmos o nosso papel como trabalhador da luz, como protagonista, né? Como eles chamam, protagonista da nossa vida. É muito importante que a gente saia dessa zona da vitimização. E aqui existem exercícios também para fazer uma blindagem energética. Inclusive nós estamos com um grupo no Telegram e no WhatsApp, um grupo que você ainda pode entrar, tá? Para auxiliar nessa blindagem energética pela ferramenta do Divino Aterramento, né, Fábio? É só deixar um número aqui, 79, né? 999829720. Então manda uma mensagem e nós inserimos você nesse grupo de blindagem energética, porque é muito importante esse exercício aqui diariamente dessa blindagem para evitar essas irritações, essas coisas que vêm de fora, né? Essa força energética que não se sabe de onde vem, se vem de dentro para fora, se vem de fora para dentro, mas que a gente precisa se blindar e se conhecer, né? Porque o autoconhecimento é isso, primeiro você se conhecer. Então agora você já sabe que existe essa ferramenta, né? Essa ferramenta fantástica aqui do Divino Aterramento, e você pode ter acesso a um conhecimento super acessível, tranquilo, né? E fazer os exercícios, porque o Divino Aterramento trabalha com a frequência das notas musicais, calibrando os nossos centros energéticos, os nossos chakras, né? Para que a gente saiba entrar e sair em todo e qualquer ambiente, permanecendo com a nossa consciência, né? Sem acessar essa absorção dessa irritabilidade, essa densidade, pensamentos inclusive suicidas, de desistir do propósito, né? Então todos nós assumimos aqui propósitos antes de retornarmos aqui para o planeta, assumimos propósitos divinos, propósitos de vida, e somos muito importantes dentro desse projeto Terra, né? Dentro dessa escola Terra. Então somos peças de um grande quebra-cabeça, importantíssimos, e a espiritualidade sempre diz: agora é o momento de todos nós subirmos juntos para a quinta dimensão, e não somente um ou outro na sua individualidade, né, Fábio? Isso, e lembre de curtir nosso canal aí, se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações, e temos também nosso site www.aguasdearuanda.org.br. Temos também a fanpage lá do Facebook, Águas de Aruanda, e você pode ir o Instagram também, Águas de Aruanda. Então temos movimento em todos esses canais, é muito importante vocês também seguirem para ficar
atento, né, para ficarem mais atentos às questões que colocamos aqui.